No futebol, a gente sabe que existem os times bons, os times campeões, e aí, bem mais raro, existem aqueles times que simplesmente definem uma era. Hoje a gente vai mergulhar fundo e montar o caso para um desses esquadrões que entraram para a história, o Cruzeiro de 2003. Vamos entender os segredos por trás daquela máquina de vencer futebol. Olha, essa frase resume tudo, né? Porque o que o Cruzeiro fez naquele ano não foi só sobre levantar troféus. Foi, na verdade, a coroação de um time que atingiu um nível de perfeição. E aqui a gente vai ver por que isso não é nem um pouco de exagero. E a nossa história começa com este escudo, o do Cruzeiro Esporte Clube. Em 2003, ele virou sinônimo de uma palavra: domínio. Mas como eles chegaram nesse ponto? É claro que um time lendário não aparece do nada. Ele é construído, pensado, montado peça por peça. Vamos dar uma olhada no primeiro pilar dessa construção. E o grande arquiteto por trás de tudo isso era o Vanderlei Luxemburgo. O que ele conseguiu foi algo muito, mas muito difícil. Ele pegou juventude, talento e jogadores experientes e fez tudo funcionar num sistema que era, ao mesmo tempo, super ofensivo e muito sólido. Um equilíbrio que, olha, pouquíssimos conseguem. E a base de todo grande time, a gente sabe, começa lá atrás, com uma defesa que passa a segurança. No gol, a tranquilidade do Dida. Na zaga, uma muralha com nomes como Cris e a do Dracena. Era essa solidez que dava confiança para o resto do time jogar solto lá na frente. Certo. Se a defesa era uma muralha, o ataque... o ataque era um verdadeiro rolo compressor. Tinha a explosão do Aristizábal, a velocidade do Mota, os gols do David. Era um setor ofensivo que não só fazia gols, mas desmontava as defesas adversárias. Era rápido, inteligente, letal. E quem era a peça que conectava essa defesa sólida com esse ataque avassalador? Era ele, Alex, o camisa 10, o cérebro, o maestro. O que ele jogou em 2003 é considerado por muitos, mas muitos mesmo, como a maior temporada de um jogador no futebol brasileiro moderno. Ele não era só o craque, ele era a alma daquele time. Bom, com o time montado, era hora de ir para o palco principal, o Campeonato Brasileiro. E foi ali que o Brasil viu algo que nunca tinha acontecido antes. Para a gente entender o tamanho do feito, é preciso lembrar do desafio. Aquele foi o primeiro Brasileirão de pontos corridos, com 46 rodadas. Era uma maratona, não tinha espaço para sorte ou acaso. Esse formato premiava o time mais regular, o melhor do começo ao fim. Ponto. E a resposta do Cruzeiro a essa maratona? 100 pontos. Isso mesmo, 100. Um recorde simplesmente absurdo. Um número que por si só já mostra uma superioridade que a gente raramente vê no futebol. Mas não era só uma máquina de fazer pontos, era uma máquina de fazer gols. 102 gols marcados. Era um time que não só ganhava, mas que dava espetáculo, jogava um futebol para frente, um futebol que dava gosto de assistir. E para fechar essa campanha, 31 vitórias. Esse número mostra bem qual era a mentalidade daquele grupo. Uma regularidade e uma vontade de vencer implacáveis. Então, quando a gente coloca os números lado a lado, a imagem fica muito clara. 100 pontos, 102 gols. Estatisticamente falando, o Cruzeiro de 2003 não estava competindo. Ele estava em outra categoria. A campanha no Brasileirão sai histórica, sem dúvida. Mas o que aconteceu naquele ano foi ainda maior. Foi a prova definitiva. Aquilo que colocou esse time não só na história do clube, mas na história do futebol. Estamos falando da famosa Tríplice Coroa. E o que é isso? É o feito raríssimo de ganhar o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, tudo no mesmo ano. É a prova de um domínio absoluto. E a jornada deles foi assim, implacável. Primeiro, levaram o Campeonato Mineiro. Depois, conquistaram a Copa do Brasil. E para fechar o ano com chave de ouro, aquela campanha espetacular no Brasileirão. Eles não escolheram uma competição para focar. Eles simplesmente ganharam todas. Certo. Então, o que fica de tudo isso? Qual foi o verdadeiro impacto daquele ano? O que o Cruzeiro de 2003 realmente deixou como legado para o futebol? Bom, o caso está todo aqui. A superioridade nos números é inquestionável. O estilo de jogo era envolvente, bonito de se ver. Eles dominaram um formato de campeonato que era novo e super desgastante. Tinha uma genialidade de um craque como o Alex no auge. E, como argumento final, a prova irrefutável de tudo isso. A Tríplice Coroa.
E é por causa de tudo isso que muitos analistas e torcedores colocam, sem medo, o Cruzeiro de 2003 na mesma prateleira de outros times lendários, sabe? Como o Santos de Pelé ou o Flamengo de Zico. O nível do debate é esse. No fim das contas, a temporada de 2003 foi muito mais do que uma série de vitórias. Foi uma declaração, uma aula de como jogar futebol com eficiência e beleza. Para toda uma geração, aquele time se tornou o manual de como buscar a perfeição dentro de campo. Foi um ano mágico, sem dúvida. Um ano que mudou a história do Cruzeiro e do futebol brasileiro. E isso tudo nos deixa com a pergunta final. Com base em tudo que a gente viu, onde exatamente esse time se encaixa no panteão dos gigantes do futebol?